onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Muito boa noite, saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje é uma noite especial, como nós já avisamos anteriormente. Hoje nós teremos a presença do reverendo Tiago Nogueira, lá da IPI de Salto, aqui em São Paulo, um grande amigo que trará para nós hoje a mensagem do Senhor. Então compartilhe esta mensagem com alguém, compartilhe esta live com alguém, para que também possam receber a palavra do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versos, um texto conhecido de todos nós, mas que tem um pouco a ver daquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do primeiro verso ao segundo verso, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós estamos aqui reunidos nesta hora, online, para celebrarmos ao Senhor. O que estamos fazendo aqui nesta hora é uma celebração ao nosso Deus. A nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia é um culto a Deus. A nossa vida é o culto racional que devemos entregar para Deus, para que nós possamos viver debaixo da santa e soberana vontade de Deus,
para que a gente possa experimentar aí a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, que dia a dia nós possamos nos entregar o nosso culto racional, a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos diante de Deus, para que nós não vivamos conforme os padrões deste mundo ou qualquer outro padrão que seja, mas somente pelo padrão do reino de Deus, para que a vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se cumpra em nossas vidas. Amém? Oremos, baixe tua cabeça, feche seus olhos. Não sei como foi o seu dia, se foi corrido, mas eu peço para que você neste momento aquiete o seu coração e converse com o Pai nesta hora, orando junto comigo neste momento. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo. Te damos graças, ó Pai, pela Tua graça. Te damos graças pelo Teu amor. Te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra nos relembra que a nossa vida é um culto. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos entregar a Ti, para que possamos não viver conforme os padrões que têm sido apresentados para nós, não viver conforme aos nossos próprios padrões, as nossas opiniões, as nossas vontades, mas que possamos nos entregar a Ti, entregar o nosso culto, a nossa vida a Ti, para que o Senhor renove a cada dia a nossa mente, a nossa esperança, para que possamos cumprir e viver a Tua vontade, ó Pai, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família aqui representada. Que o Senhor continue a derramar da Tua graça, da Tua unção, da Tua provisão, ó Pai. Cuide daqueles que estão acamados, aqueles que estão fazendo tratamentos. Pedimos a Deus que o Senhor os visite de uma maneira especial. Obrigado, ó Pai, porque apesar de estarmos distantes uns dos outros, nesta hora estamos unidos e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Recebe, pois, a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor agora com uma canção e que ela seja a nossa oração. Amém?
até que em mim me ache só a ti. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ouvirmos a mensagem do reverendo Tiago Nogueira, que irá nos abençoar nessa noite, e orarmos por ele, eu tenho 2 avisos importantes para compartilhar com você. No final deste mês, na última sexta-feira desse mês, nós teremos aí o nosso encontro com Deus. Dia 29 de outubro, teremos aí o nosso encontro com Deus. Então, separe essa data, vai ser ainda na modalidade online, pelo Google Meet, como já fizemos nos 2 meses anteriores. Então, na próxima sexta-feira, daqui 2 semanas, no dia 29 de outubro, você pode entrar aí com a gente para estarmos juntos orando, nos fortalecendo enquanto igreja, para que busquemos então aí a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Na próxima quarta-feira também teremos uma visita especial, reverendo Eugênio Soria Anunciação. Ele que é secretário de comunicação da IPI do Brasil, estará aí nos abençoando com essa palavra, né? A diferença entre esperar e esperança. Será que nós sabemos realmente o significado do que é a palavra esperança? Será que ela é realmente somente
esperar ou tem mais algum significado? Se você quer descobrir junto comigo, quarta-feira que vem, dia 27 de outubro, estaremos aí sendo abençoados pelo reverendo Eugênio, recebendo aí a palavra do Senhor. Compartilhe e convide pessoas para que todos nós sejamos então aí abençoados. Amém? Oremos então a Deus, pedindo pela vida do reverendo Tiago, que trará a palavra para nós. Bondoso Deus e eterno Pai, nesta hora pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ilumine, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra, que na ação do Teu Espírito Santo, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, falará conosco agora através da vida do Teu servo, o reverendo Tiago, Senhor. Que ele seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos e que a palavra lida e proclamada encontre espaço nas nossas vidas, para que possamos entender e viver aquilo que vamos ouvir, ó Pai. Obrigado, oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, boa noite, tudo bem? Você que é da Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano, que alegria estar com você nessa noite aqui, mesmo que virtualmente, mesmo que através dessa tela que você acompanha, da sua casa, do seu trabalho. Mas eu estou muito feliz de poder compartilhar o amor de Jesus com você nessa noite, sabe? Muitas vezes a gente tem dificuldade para entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu sou Tiago, eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Salto e a minha vida tem sido entender a vontade de Deus. Eu queria deixar para você nessa noite o texto de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Saber que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado não sacia qual é a dúvida que permeia nosso coração, que quer saber qual é a vontade de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, nenhum dos planos de Deus, nenhum dos planos divinos podem ser cortados. É impossível nós frustrarmos os propósitos de Deus. Deus, ele não precisa da nossa anuência. Deus, ele não precisa protocolar os seus projetos. Deus, ele não precisa da autorização dos pais. Deus, ele não depende da aprovação do conselho das nossas igrejas. Deus, ele não precisa dos votos da oposição. E Deus, ele de fato não ajusta o seu plano à nossa agenda. Detalhe algum passa despercebido por Deus. Então, fazer a vontade de Deus pode ser em determinados momentos uma tarefa fácil, mas também pode ser em determinados momentos uma tarefa difícil. Em alguns momentos pode ser uma tarefa simples, em outros momentos pode ser uma tarefa conturbada. E desde o princípio o ser humano tratou o plano de Deus com desdém, tudo por causa da sua indiferença, tudo por causa da sua, ou por conta da sua incompetência, ou quem sabe por conta da sua compreensão. Mas independente disso, independente do porquê, todos os homens e mulheres preferiram seguir os seus caminhos, muitas vezes a fazer a sua própria vontade. Adão, Eva, Caim, os construtores da Torre de Babel, a civilização no tempo de Noé, os hebreus no Egito, no deserto, na terra prometida, no exílio, nos tempos dos juízes, na monarquia, na colonização romana. Não importa o lugar e a circunstância, esses homens e mulheres, eles desejaram, e nós também desejamos cumprir a nossa própria vontade. A vontade de Deus não necessariamente precisa ser oposta à nossa vontade. Nós podemos ansiar por coisas semelhantes, mesmo que seja por pouco tempo. E eu digo isso para você porque nós somos homens e mulheres volúveis. Um dia nós queremos, no outro dia nós não queremos mais. Nós somos tão convictos que nós começamos a questionar se a nossa postura é de convicção ou uma postura de teimosia. A nossa vontade
pode ser igual à vontade de Deus, mas a nossa vontade pode ser também oposta à vontade de Deus. Quantas vezes nós não queremos aquilo que Deus quer? É doloroso nós reconhecermos isso, mas nem sempre o desejo do nosso coração ele está em sintonia com a vontade de Deus, mesmo considerando que os caminhos de Deus são melhores que o nosso. Como que nós insistimos. É constrangedor, meus irmãos, admitir isso, mas nós tentamos enquadrar o que nós queremos no que achamos que Deus queira. Eu diria que não é por maldade, mas porque nós não conseguimos nos dobrar diante da vontade de Deus. Nessa noite, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você que exerce vários papéis no seu dia a dia, qual é a vontade de Deus para cada momento? Qual é a vontade de Deus para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho? Qual é a vontade de Deus para você como profissional? Qual é a vontade de Deus para você como membro da IPI de São Caetano? Qual a vontade de Deus para você que é marido, você que é esposa? Sabe, eu confesso que eu não sei em quais das situações eu reagiria melhor. Na experiência de José ou na experiência de Davi. José ele teve um sonho considerado pelos seus irmãos um sonho pretensioso e devido ao seu sonho os seus irmãos o odiaram, os seus irmãos o lançaram numa cisterna, os seus irmãos o venderam como escravo. José ele foi comprado por Potifar, ele se tornou responsável pela casa, pelo campo do chefe do exército, mas José ele sofreu um assédio sexual. José ele resistiu e ele foi acusado, sentenciado e aprisionado, e anos depois ele interpretou o sonho de dois detentos, o padeiro, se você lembra bem, e o copeiro do rei. Após 2 anos ele interpretou o sonho do faraó, e aí ele definiu a estratégia da solução do problema, que era a busca pela comida. E depois de todas essas ações, depois de todos esses diálogos, depois de todas essas idas, dessas vindas, ele se revela como José aos seus irmãos e perdoa os seus irmãos. O propósito de Deus se cumpriu e José reconhece isso no final, quando ele diz assim: o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. José não sabia qual era a vontade específica de Deus, mas a vontade de Deus se cumpriu. Agora Davi ele foi ungido como rei de Israel ainda muito novo. Quando o profeta Samuel foi visitar a sua família, até mesmo o seu pai não acreditava que alguém tão novo, alguém tão fraco poderia ser escolhido como rei de Israel. Mas foi após a unção, ele foi para o campo de batalha. Davi, ele vence o gigante Golias, servindo como guerreiro. Ele enfrentou todos os exércitos inimigos a serviço do rei Saul. Quando a vontade de Deus foi revelada a Davi, ela se tornou conhecida por Saul e Davi então passa a ser perseguido por Saul. Davi ele foi considerado um traidor e as oportunidades para antecipar a sua coroação não foram poucas. Talvez eu imagino na mente e no coração de Davi, ele dizendo assim: será que é hoje? Será que é agora? Será que é o mês que vem? Mas quantos anos serão necessários para que o plano de Deus se cumpra? Sabe, na cronologia do exército de Davi demorou a coroação dele como rei, mas o tempo de Deus foi exato, o tempo de Deus foi perfeito, Deus cumpriu a sua vontade. Deus poderia ter dito a José: José, fique tranquilo, você será administrador do Egito, você vai passar por situações muito difíceis, mas eu o tornarei administrador da nação. Mas Deus não disse isso para José. Deus poderia ter dito para Davi: Davi, eu vou te ungir agora, mas a coroação vai demorar longos anos, fique em paz. Davi, Saul vai te perseguir, mas não levanta a mão contra Saul não. Davi, fica na sua, na hora certa eu vou providenciar tudo isso. Mas Deus também não disse isso para Davi.
E a ilusão, nós pensarmos que uma resposta clara e objetiva nos poupará de sofrimento, porque o que mais me inquieta é que eu sei que, além de conhecer a vontade de Deus, é preciso viver a vontade de Deus. Descobrir qual é a vontade de Deus e não vivê-la torna a minha vida sem sentido. E independente se a minha vontade é semelhante ou oposta, eu tenho que submeter a minha vontade à vontade do meu Senhor. Mesmo não sabendo os desfechos dos seus propósitos, eu preciso me submeter a eles. Até mesmo quando o caos estiver instaurado e tudo estiver confuso, ainda nós precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós. A vontade de Deus foi revelada para mim e para você através das Escrituras Sagradas. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos princípios que nos norteiam em conformidade com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos fornece toda a luz necessária para a jornada da nossa vida. É isso que o salmista diz: a lâmpada, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. É pela palavra de Deus que eu e você, nós somos orientados e exortados pelos seus caminhos. A vontade soberana de Deus, porém, não nos exime das nossas decisões pessoais. Fazer a vontade de Deus envolve riscos, envolve ajustes, envolve mudanças. Quantas vezes eu e você nós usamos expressões como é a vontade de Deus, ou nós esperamos que Deus cumpra o seu querer nessa questão, mas na verdade nós falamos isso de uma maneira pouco sincera, porque no fundo do nosso coração nós nem sempre estamos realmente desejosos de fazer a vontade de Deus. Eu queria dizer para você nessa noite que entregar a Deus os nossos desejos e alinhar a Ele, alinhar os nossos desejos com o coração de Deus, exige renúncia. E se for necessário, exige renúncia daquilo que nós mais gostamos, exige renúncia daquilo que nós mais queremos, ou exige renúncia daquilo que nós escolheríamos. Quando o assunto são as obras e os planos de Deus, nós nunca seremos capazes de dizer: finalmente eu descobri, finalmente eu entendi tudo. Deus, Ele está moldando a sua vida. Deus, Ele está trabalhando para que você assuma o caráter do Filho dele, Jesus Cristo. Faz parte do plano soberano de Deus moldar homens e mulheres, indivíduos segundo a imagem de Cristo. Nessa noite, se as suas decisões forem certas ou erradas, a vontade de Deus, ela vai se cumprir. A vontade de Deus, ela vai moldar o seu caráter, vai moldar o caráter de Jesus em você. É por isso que Pedro, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. E aí Pedro termina dizendo: então, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual a vontade de Deus para a sua vida? O que Ele quer que você faça? Quais as responsabilidades que Deus está dando nas suas mãos? Eu e você, todos nós, temos opções. E apesar de nós termos tantas opções, nós não podemos deixar de ter um coração desejoso de cumprir a vontade de Deus, mesmo quando nós não sabemos qual é. Deus, Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E hoje eu queria deixar essa palavra de encorajamento, para que você possa descobrir, você possa desfrutar e viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, tantos são os nossos desafios. Nessa noite eu coloco eles nas tuas mãos, para que os meus irmãos aqui da IPI de São Caetano, eles possam descobrir qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Isso aí, Cuba! Bom, não tem problema deixar esse espaço que você corta depois, né?
E você consegue cortar esse final que ele fez, e aí Cuba também, né? Tá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do reverendo Tiago, meu grande amigo. Que Deus continue te abençoando, te usando aí na IPI de Salto. Que você continue sendo bênção na vida dessa comunidade e de todos que estão à sua volta. Muito obrigado por nos abençoar com esta palavra tão importante para nós, onde nós podemos entender quanto é importante procurarmos viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Nosso coração, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos, como ouvimos nesta noite, nos colocar diante de Deus para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Porque se nós, de acordo com o que ouvimos hoje, seguirmos as nossas vontades, nós vamos muitas vezes nos aprisionar em nossas angústias, nos nossos medos. Mas se nós buscarmos verdadeiramente a vontade de Deus, os seus planos, os planos de Deus, a soberana vontade do nosso Pai, se cumprirá em nossas vidas. Não em nosso tempo, não da forma que queremos, mas no tempo de Deus. Precisamos, pois, queridos irmãos e irmãs, nos submeter à vontade de Deus. É Ele, o nosso Deus e Pai, que deve conduzir as nossas vidas. Precisamos renunciar todas as nossas vontades, renunciar todas as coisas que nos afastam de viver a vontade de Deus. Renunciemos também a nós mesmos, as coisas, e busquemos a vontade de Deus. Amém? Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue conduzindo as nossas vidas na ação do Espírito Santo, a vivermos a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Oremos, encerrando assim a nossa celebração. Depois nós vamos ter aí mais uma canção para você louvar ao Senhor, e que esta canção também seja uma oração na sua vida, que possamos descansar na vontade soberana de Deus. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse dia, te damos graças, ó Pai, pela palavra que recebemos nesta noite. O Senhor continue, Pai, a abençoar a vida do reverendo Tiago, lá na igreja, na IPI de Salto. O Senhor abençoe aquela amada igreja, Senhor, que eles continuem sendo bênção naquela cidade. Continue, ó Pai, sendo usados por Ti. Ó Pai, semelhança daquilo que ouvimos nesta noite, que o Senhor use as nossas vidas e que o Senhor nos direcione a vivermos a Tua vontade, ó Pai. Pedimos agora em especial pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão acamados, nossos irmãos que estão fazendo tratamento de saúde, ó Deus. Nos lembramos aqui da Débora Silva, da dona Zenildes, do meu pai, Senhor José Soares, da dona Evanildes, ó Deus, da dona Alda, dona Isabel, dona Nega, Senhor, tantos irmãos que têm enfrentado problemas, ó Deus, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, visite de uma maneira especial, colocando Tua mão santa, curadora, restauradora, continuando, ó Deus, conduzi-los debaixo da Tua vontade, conduzi-los debaixo da Tua graça, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de culto que tivemos, esse momento de celebração, ó Deus, e que a nossa vida, o nosso dia a dia continue sendo um culto racional, uma vida santa e agradável, Senhor, para cumprirmos a Tua vontade. Nos despeça em paz, ó Deus, nos dê um restinho de semana abençoados e que possamos, ó Deus, mais uma vez, no próximo final de semana, estarmos reunidos para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome, ó Pai. Oramos assim, agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Louvemos ao Senhor.
tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei